Salve galera, firmeza, tudo bom? Você seja muito bem-vindo aí ao canal do Titio Rômulo. Cara, olha só, vocês sabem que eu fico aí de olho em quase tudo que é lançamento mobile, né? Mas o que eu tenho que trazer hoje pra vocês aqui é um pouco diferente. Gente, eu consegui, posso dizer que exclusividade aí, tá? Um bate-papo com o cara que é o cabeça de marketing do Coffee Awakening, que é aquele videozinho que eu trouxe pra vocês falando do beta. Galera, o que ele me revelou aqui muda totalmente a forma como a gente enxerga esse projeto aqui no Brasil. Eu tô com um roteiro aqui, cara, de só coisa top. Eu tô olhando pra vocês aqui, olhando pra ele aqui, tentando não dar spoiler. Mas a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é spoiler aqui na introdução, tá? Na abertura. Pode esquecer aquela ideia de jogo chinês X7 Game, aquelas merda lá. Esquece aquilo. Esquece aquele negócio de jogo chinês que só tem tradução. A gente tá falando, cara, de um time brasileiro. Um time de desenvolvimento brasileiro que tem o código-fonte do jogo na mão. Hoje eu vou te contar por que o beta, que era dia 13, foi adiado, como vai funcionar a economia em real din-din e por que, cara, esse Coffee aí pode ser o mais generoso que a gente já jogou. Roda a vinheta, cola aí, porque tem coisa boa pra gente falar. Bom, galera, a equipe dos caras são 4 pessoas, tá? Essas 4 pessoas, pelo menos o que ele me passou no bate-papo, 3 pessoas são desenvolvedores full stack, cara, que dominam completamente o que eles estão fazendo ali com o código-fonte do jogo. E o cara que é o responsável pelo marketing, tá? Bora, Dé. O que eu posso dizer? Eles não são apenas distribuidores, cara. Os caras compraram acesso total ao jogo. Isso é raro, velho, tá? Vocês estão entendendo a magnitude do que eu tô trazendo pra vocês? Isso não é qualquer coisinha, não. Isso é coisa grande. Geralmente os jogos da Ásia, eles vêm completamente fechados. Os caras não conseguem mexer em nada, pouquíssimas coisas. E se tem um bug ou algo que a gente do Brasil aqui não gosta, cara, o distribuidor ele vai ter que conversar com a equipe de desenvolvimento, pedir permissão para remover ou para consertar. Cara, esquece. O jogo morre se acontecer isso. Nesse Coffee que a gente tá vendo, que é o Coffee Awakening, cara, eles mesmos mexem no código. Se tem algum bug, eles vão consertar. Se tem algum feedback ou qualquer coisa relacionado à estrutura ou melhora ou alguma coisa que tá no ruim de jogo, cara, eles consertam. Então a gente vai estar tratando com um grupo de brasileiros que estão moldando um jogo para brasileiros que são fãs de Coffee. Cara, é difícil isso dar errado, tá? Cara, a agilidade que esses caras vão ter pra melhorar essa engine do jogo, pra melhorar as transições, que talvez a gente dá um feedback, cara, ficou ruim assim o especial, cara, a transição de, sei lá, de um golpe pra outro não ficou legal. Cara, a gente vai ter a faca e o queijo na mão com esses caras. É a hora da gente abraçar o projeto desses caras, ajudar. Porque se você quer um RPG, que eu acredito que vai ser justo, né? Feito por brasileiros, por quem é fã da série, mano, não podemos deixar isso passar, não. Meus queridos, uma coisa que quando eu conversei com ele, eu perguntei, foi o seguinte: cara, por que vocês adiaram, né? Por que vocês adiaram aí a liberação do beta, né? E eu tô pra dizer que muita gente ficou aí boladona, né? Com o adiamento do beta. Mas a explicação, cara, é completamente estratégica. O que o nosso amigo lá conversou comigo e me disse? Eles decidiram, cara, adiar eventos que seriam apenas no lançamento oficial para jogar no beta. Serão em torno de 7 a 8 eventos rodando ao mesmo tempo. Cara, talvez alguns diamantezinhos grátis pra gente aí. Facilidade pra quê? Pegar personagem. Foco em deixar jogador testar as composições do time sem sofrer quando o jogo for lançado. Então esse beta teste que a gente gente já vai fazer em cima de eventos reais do jogo. E cara,
quanto mais feedback a gente conseguir dar para a equipe deles, quando o jogo sair, vai sair um jogo, sabe, lapidado, um jogo maduro. Os caras preferiram atrasar um pouco para entregar uma experiência polida, cara, do que lançar algo cru, como você vê grandes empresas fazendo aí. Lança aquele jogo todo merdão e vai, vamos parar aqui, vamos fechar o servidor, manutenção de 2 horas. Teve um jogo aí que ficou manutenção por 3 dias, eu acho, eu não lembro qual jogo. 3 dias é muito, acho que foi um dia, 1 ou 2 dias. Ele falou que ia fazer manutenção e demorou a voltar, não lembro qual foi. Mas isso a comunidade sente. E esse carinho, né? Esse cuidado que eles fizeram em adiar o beta para o dia 20 de fevereiro, mostra, cara, que eles têm respeito pela comunidade. Amiguinhos, o jogo, ele foi jogado de cabo a rabo, cara, pela equipe para entender o que podia ser entregue de forma mais acessível, falando de grana, e aquilo que merecia um cascalho um pouco melhor, pelo esforço, né, de recompensa de consegui-lo, tá? Gente, eu tô olhando para vocês e olhando para aqui, porque tem tópicos que eu conversei com ele, que eu anotei aqui para não esquecer, então eu tenho que olhar aqui para baixo, tá? Cara, então como eu falei para vocês, eles jogaram pra caramba esse jogo. E chegaram, assim, ao entendimento de itens que poderiam ser muito mais baratos do que seria normal no jogo, e alguns itens que poderia ter um valor considerável aí. Mas a gente vai ver quando a gente botar a mão no jogo, né? O que a gente pode dizer é adeus àquele negócio de conversão de Google Play, né? Os pacotes ali foram todos pensados para a realidade financeira do jogador brasileiro. Geralmente aqueles que têm pouca renda. É uma qualidade de vida, né, meu querido? É uma tradução, assim, completa e melhorias nos menus que nem a versão original tinha. Podemos dizer que é o KOF versão brasileira 2.0. Pessoa quer falar Herbert Richards, pensou? Amigos, e como é um projeto brasileiro, tá, que envolveu aí situação financeira, investimentos, os caras tiveram que investir, isso não é barato. Isso não é barato, tá? Eu sei que a gente pega o joguinho ali, free to play, né? Na verdade, é free to download, né? A gente não paga nada para instalar o jogo, vai jogando ali. Mas, cara, a gente tem que entender que houve investimento alto, para que isso se tornasse realidade pra gente. E eles, cara, pelo que eu conversei com eles, eles me deram um aviso muito interessante aqui, olha só. Avise seu público que em cerca de 1 semana, logo após o beta, vamos abrir vagas de moderador. Inicialmente, eles vão entregar diamantes, mas com o crescimento da carreira desse moderador e do jogo no Brasil, isso pode virar remuneração, né? Então, já estão aí pensando no futuro, em ter uma pessoa para ser moderador da comunidade. Ele vai ser bonificado em diamante no jogo, isso é muito legal, porque ele pode crescer e ao mesmo tempo dar dicas ali, sendo o moderador do pessoal. Provavelmente ali no Discord ele deve precisar de alguém para moderar ali, então já fiquem de olho aí quem gosta de fazer esse tipo de tarefa, né? O time já tá mirando, cara, em colaboração com franquias maiores. Ele não abriu muito o jogo, mas vai ter aí algum tipo de colaboração com algumas franquias de grande porte. Óbvio, né? Senão o jogo não sobrevive. Uma visão de longo prazo aí, ele não é um jogo de tiro curto, né? Ele não é um jogo caça-níquel, ele não é um jogo igual aqueles chineses que você vê, que chega ali na Google Play, arrecada aquele monte de dinheiro, a Google Play derruba eles, vão lá, muda o nome e começa a arrecadar dinheiro de novo. Não, não é um tiro curto. Eles pretendem manter o servidor por um tempo bem grande, mas óbvio que isso não depende só deles, né, galera? Isso vai depender do patrocínio, né? As grandes franquias que eles conseguirem fazer e da gente. A gente aí tá incentivando e colaborando, principalmente se você é fã de KOF. Eu acredito que dar apoio a uma comunidade, a um desenvolvimento brasileiro disso, mano, é missão nossa, cara. E, meu povo, pra gente dar aqui o fechamento, o que eu senti do bate-papo que eu tive com o pessoal lá, tá? Eu senti, cara, paixão, tá? Paixão, zelo e força e garra por aquilo que eles querem fazer. É um time pequeno, de colaboradores e amigos, que investiu pesado. Eu te falei que esse investimento não é barato, isso rola uma graninha violenta, então eles investiram pesado para trazer de forma legal
essa franquia pra cá, né? E eu acho que essa paixão que eles demonstraram pra mim no bate-papo, a gente vai enxergar isso na hora que a gente botar a mão no beta e na hora também que vocês começarem a dar feedback ali no Discord. Na descrição aqui do vídeo vai ter o meu link de indicação para você fazer o cadastro para participar do beta agora, dia 20. Vai ter também um link do Discord para vocês entrarem no Discord deles e já começarem a bater papo diretamente com os desenvolvedores, né? Bom, e aí, galera, o que você achou dessa transparência que a equipe passou para mim aqui e eu estou transmitindo para vocês nesse vídeo? Você prefere um jogo de empresa gigante que não escuta ninguém ou você prefere um projeto de médio a grande escala com acesso ao código-fonte e o foco é no Brasil? Cara, comenta aqui embaixo. Se quiser ficar por dentro, cara, de quando isso vai sair, formulário para moderador, se inscreve no canal, velho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha a gente. Vem aqui lá embaixo nos links das descrições. Faz o seu cadastro lá para você criar o seu usuário, sua continha para poder participar do beta. Entra no Discord, participa, faz a comunidade ser viva. Vamos fazer esse negócio, cara, virar o game de KOF no Brasil. Não esquece desse like não, eu fui. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.